O caminho é individual, a caminhada é coletiva. Ele foi escrito por Denilson e Letícia Bassi. A Letícia você já conhece, minha mestra da psicogenealogia, e Denilson é seu esposo. Se você está lembrado, em dezembro de 2023 eu fiz uma entrevista com ele. Fizemos uma live onde ele me conta aspectos da sua caminhada a Santiago de Compostela, além do fator que motivou tudo isso, que foi justamente a demissão, uma transição de carreira. E nesse momento, naquela entrevista, já vão fazer 2 anos, ele comenta que queria escrever um livro para falar dessa experiência. E esse é o livro. Eu recebi agora no início do mês de julho, no dia que eu recebi, já devorei metade do livro. E para mim o mês de julho foi muito desafiador, muito desafiador. E eu parei, deixei o livro parado, eu tinha anotado várias coisas, marcado várias páginas, como boa escritora, adoro marcar e refletir sobre os temas. Mas em especial, 2 coisas me chamaram a atenção nesse livro e eu queria compartilhá-las hoje com você. Uma delas é o amor e a segunda, ainda falar de transição de carreira, mas vou trazer um outro aspecto ali. Falar de amor. Por que eu falo de amor com esse livro? Porque normalmente falamos muito de nós como indivíduos, sozinhos. Então, a trajetória de uma mulher, o que ela fez diferente, quais foram as posturas, as mudanças, os desafios, as conquistas, tudo como indivíduo sozinho, ou a mulher ou um homem. Mas nesse livro, ele traz os desafios a partir da perspectiva do casal. E eu achei isso muito bonito, talvez porque ultimamente eu estou muito olhando para esse tema do amor, dos casais, das famílias. Isso tá vindo muito forte para mim ultimamente. Quando o Denilson fala sobre o que motivou ele a escrever esse livro e antes disso a fazer a caminhada de Santiago de Compostela, havia todo um contexto dentro dele de insatisfação, de raiva, de frustração, de não saber o que fazer a essa altura da vida, né? Porque quando você já é uma pessoa madura, com uma idade maior de 50, 60 anos, a perspectiva é diferente, a colocação é diferente quando você tem 20, 30, 40 anos. Mas o que eu achei lindo desse aspecto, do que ele vai trazendo aqui, é como casal, como família, esse momento foi enfrentado. Tem uma página que eles falam que no momento que ele toma a decisão, né, de eu vou fazer essa caminhada, vou enfrentar os meus medos, os meus desafios, que no dia seguinte eles estavam numa loja especializada em equipamentos, roupas, sapatos para esse tipo de aventura, e todos se divertindo lá, escolhendo a mochila, escolhendo o sapato, enfim, escolhendo as ferramentas, os utensílios que iria precisar para essa jornada. Em paralelo, enquanto ele estava fazendo a sua jornada, né, a dificuldade de acreditar naquilo, de realmente se lançar para uma aventura tão desafiadora, ao mesmo tempo no livro vem a voz da Letícia, como esposa, a pessoa que fica longe dele, que percebe ele indo embora no momento do aeroporto, sentindo frio nas mãos dele, né, sabendo
do medo, né, da situação que ele está enfrentando, e ela passa a junto viver essa experiência, vivendo os seus próprios medos, os seus próprios receios, o quanto ela aprendeu também com essa experiência junto dele. E esse é um dos temas que eu vejo nesse livro como muito bonito, porque traz esse senso de família, de amor, de parceiro, de estou aqui para aquilo que você resolve ou decide enfrentar nessa etapa da sua vida. Transição de carreira. Agora eu vou comentar alguns aspectos sobre um desses temas tão importantes que traz este livro. Anteriormente, na entrevista que eu fiz com o Denilson, em 2023, a gente falou desse momento da demissão, pelo qual ele e eu passamos há anos atrás, e como isso foi impactante na nossa vida. Também há situações em que você está trabalhando, você não precisa ser demitido para isso, mas você sente um incômodo, uma frustração, um mal-estar muito grande, até o momento que você diz, chega, isso aqui não é o que eu quero, e você faz essa mudança. O tema do qual eu vou te falar hoje é o momento que eu estou passando. E essa noite eu compreendi o que estava acontecendo. E talvez ele sirva para você que está nesse movimento, como eu estou, e que é muito sutil. O que acontece? A partir do momento que fazemos uma escolha, ela vem de algo muito forte de dentro da gente. É a nossa alma que leva a gente por um caminho de algo que eu acredito hoje, a Letícia fala muito sobre isso nesse livro, é um chamado da alma para algo que precisa ser reparado na família. Dentro da Cabala, por exemplo, se eu analisar a minha data de nascimento, o meu número da Cabala, ele traz o aspecto do número 8, que ele fala sobre a fala, sobre aquilo que eu preciso falar, as histórias que não foram contadas, as histórias que vieram mal contadas, de tudo que ficou em silêncio dentro dessa minha família, e eu vim para reparar, eu vim para trazer esse tema. Ele fala também de um aspecto interno. O que eu não estou escutando? O que eu não quero ver dessa história? O que eu preciso enxergar e escutar para eu poder falar com a autenticidade do que realmente é, né? Porque aí trazemos não que o que existiu antes não fosse verdadeiro, apenas estamos trazendo mais um aspecto. É como se fôssemos aos poucos descobrindo mais e mais nuances daquela mesma história. E eu, ultimamente, senti um cansaço muito grande com relação ao meu trabalho. E cheguei a pensar de que talvez eu esteja no caminho errado, talvez não é esse meu caminho, e eu estou colocando uma energia muito grande em algo que não é o que eu vim fazer. E aquilo me deu uma tristeza muito grande e uma sensação de necessidade de parar e dizer, algo está errado aqui. Quando eu olho para o meu trabalho nesses 8 anos que já se passaram desde que eu fui desligada, eu vejo a quantidade de coisas que eu já fiz, a quantidade de material que eu já publiquei em cima de estudos, de experiências, de movimentos, de coragens, né? E muito veio a partir desse medo da fala, de me colocar, de me expor, né? Que eu fui trabalhando ao longo dos anos. Mas
você chega num momento em que parece que está faltando algo. E qual é a primeira reação que você tem? Você diz assim, vou fazer uma transição de carreira. Talvez não seja isso. Talvez esse não é o meu caminho. Talvez eu esteja errada. Só que não é assim. Passamos nessas escolhas profissionais que fazemos e fazemos com a alma, com consciência, por momentos muito difíceis. São momentos de solidão, de inquietação, porque tem algo que a gente não quer ver, não quer reconhecer, porque é duro demais. Ontem à noite, no momento que eu terminei de ler o livro, li uma frase da Letícia e ela coloca assim: caminhe com a cabeça erguida, pois cada passo seu é um passo por todos aqueles que vieram antes de você. E lembre-se, você nunca caminha sozinho. E o que isso fez em mim? Eu fui dormir, eu estava triste, e ao acordar me veio a grande verdade. E aí eu chorei pra caramba, porque eu vi que na realidade, para você crescer, que era a minha intenção quando eu fui fazer o caminho de Maria Madalena, crescer, sair desse lugar de criança. No momento em que você cresce e se torna adulto, você passa a reconhecer as verdades do que existe. E às vezes elas podem ser muito dolorosas. Foi aí que eu compreendi que o meu caminho, o meu caminhar, as minhas escolhas profissionais, elas não são só minhas. E enquanto eu ficar negando-as, eu não vou crescer. Eu não vou conseguir dar a potência do que eu preciso entregar. E esse livro me trouxe essa percepção. Em cada uma dessas páginas que eu fui marcando, que eu fui escrevendo, era como se aos pouquinhos fossem chegando as mensagens. Não é que eu preciso mudar, não é que eu esteja no caminho errado, é que precisa passar por caminhos que são difíceis. E aí eu me lembrou o que aconteceu esta semana com a minha assistente quando ela veio aqui em casa e me contou. Ela é cuidadora. Ela cuida de um senhor de idade, ele tem Alzheimer num grau muito avançado e precisa de cuidadoras 24 horas por dia, é um trabalho muito pesado, muito difícil. E ela comentou comigo que de noite agora ele grita todas as noites. E ninguém dorme na casa, né? Só que ela me contou que ela foi até ele, como se fosse uma mãe, como se fosse alguém de autoridade, e falou assim: calado, silêncio, isso não se faz. E ao mesmo tempo, com carinho, ficou passando a mão na cabeça. Ele obedece, ele fica calado, ele fica quietinho, e ela fica passando a mão na cabeça dele para ele se acalmar. Quando ela me contou isso, aquilo bateu muito forte em mim. E eu disse para ela: da próxima vez, fala com ele. Eu estou te ouvindo. Pode falar. Porque isso que você está expressando é o que está em silêncio dentro de você há muito tempo. Pode gritar. Eu estou aqui. Eu estou te ouvindo. E isso fez com que a nossa conversa ganhasse outra dimensão e vieram muitos temas aí. Então, para fechar,
essa longa fala sobre esse livro lindo, de capa dura, que foi feito com tanto amor por Letícia e Denilson. É sobre amor, é sempre sobre amor. As relações com os pais, com nossos antepassados, os temas que trazemos, que temos coragem de escrever, os movimentos que temos coragem de fazer. Tudo é por amor. A nossa profissão, as nossas escolhas para com os outros são esse caminho coletivo. O que eu vou compartilhar com você, o que você vai me trazer que mexe em mim, que movimenta algo dentro de mim. Esse livro já está disponível na Amazon, vou colocar nos comentários abaixo o telefone onde você pode comprar. E é isso. Meu nome é Sandra Tello, sou escritora, trabalho com histórias, envelhecimento a partir do olhar da psicogenealogia.